Miqueias, capítulo 6. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento no Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito e amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Para pensar alguns momentos do que Deus quer de você, quer de mim, quer de nós. O que é que o Senhor pede de mim, pede de nós? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. Nós estamos vivendo hoje dias de muito movimento nas igrejas evangélicas e parece que os líderes estão mais interessados em trocar figurinhas. Olha, eu te dou um presbiteriano, você me dá um batista. Eu te dou um pentecostal e você me dá um da palavra de vida. Eu te dou 2 da Assembleia e você me dá 3 da Adventista. E ficamos assim. Mas o mundo continua lá fora, nas mãos do capeta, e ninguém se preocupa com a evangelização, com a missão da igreja, que é evangelizar. Meus irmãos, não há como a gente alterar o que está escrito nesse livro. Não há como entender de outra maneira. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus para saber o que é que temos que fazer, como é que devemos nos conduzir, como é que a igreja deve caminhar. Não adianta o pastor ou quem quer que seja subir num púlpito, por mais dourado, por mais bonito que seja o púlpito ou a igreja, pode ser até um templo suntuoso,
não vem ao caso. O que é importante é saber o que é que se diz aqui desse lugar. Se aquilo que se diz, se aquilo que se prega é coerente com este livro. Se aquilo que você crê é coerente com esse livro. Se aquilo que você vive é coerente com esse livro. Se aquilo que a igreja vive é coerente com esse livro. Lamentavelmente nós estamos observando e tomando conhecimento nos dias atuais que o que é importante é que uma igreja seja avivada. Ela tem que ter o Espírito Santo, como se as outras não tivessem. E como é que eu sei se uma igreja tem o Espírito Santo ou não? Dizem eles. Lá tem cura, tem libertação, tem isso, tem aquilo, e tem confusão também. Como se Deus, meus irmãos, estivesse feliz da vida, porque as pessoas levantam a mão, porque as pessoas gritam freneticamente, porque as pessoas aplaudem, porque as pessoas dizem palma para Jesus, todo mundo bate, como se Deus se deixasse levar por estes atos humanos. Deus não está preocupado com elogio. Nós estamos, meus irmãos, precisando ouvir uma coisa. Nós estamos vivendo dias em que Deus está preocupado em que você ouça e não que Ele ouça. Lá no céu Deus vai ouvir e nós vamos falar por o resto da eternidade. É o louvor que nós vamos apresentar, mas na terra você precisa e eu também ouvir. É o que nós fazemos com os nossos filhos. Enquanto pequenos, precisam ouvir o que os pais têm a dizer, porque precisam orientá-los no caminho certo. Depois que eles crescem, aí eles poderão falar e dizer para os pais, porque aí os pais já estão velhos e precisam que os filhos digam alguma coisa. Sabe, irmãos, o texto que nós lemos, Deus está convocando o povo para se apresentar diante dele. E Deus está chamando os montes como testemunhas, os outeiros, espectadores silenciosos da história humana, para que servissem de testemunhas perante aquele majestoso tribunal. Deus havia feito uma aliança com Israel, resgatou o seu povo da escravidão, deu-lhes preceitos, ritual de adoração, para estarem diante dele e terem comunhão com ele. O povo jurou lealdade, o povo jurou amor, o povo jurou obediência, mas, meus irmãos, ficou só no juramento, cumprimento, nada. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas chamados a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, meus irmãos, fomos libertos da escravidão do pecado para servir o Senhor. A qualquer momento, Deus poderá nos chamar para a prestação de contas, pelo descumprimento das nossas obrigações, e então nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, queiramos ou não. Às vezes é preciso, meus irmãos, de parar e pensar, como é que eu estou vivendo a vida cristã? Será que eu estou correndo atrás daqui e de lá, unicamente para obter favores de Deus, bênçãos de Deus? E eu pergunto, onde é que está a minha obrigação? E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Os santuários estão lotados de pessoas que vão lá e dizem uma série de palavras elogiosas para Deus, e depois é o seguinte: o que é que o Senhor vai fazer por mim? O ser humano está esquecendo que ele tem obrigação moral e espiritual com Deus. Pessoas lá que estão vivendo em pleno adultério e levantando a mão para cima e glorificando a Deus, como se ele estivesse concordando com tudo isso. Pessoas lá que estão vivendo lá no fundo do poço do pecado e continuam louvando e glorificando a Deus. E ainda se achando no direito de criticar os outros. Nós temos aqui
3 acusações de Deus para o seu povo. A primeira delas é crime de confusão. A primeira acusação. Jesus disse à samaritana que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nenhuma adoração a Deus será aceita diante de Deus se a pessoa, o adorador, não tiver em si o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? É só quem fala língua estranha? É só quem profetiza? É só quem faz cura? É só quem faz isso, faz aquilo? O que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Meus irmãos, por que que Davi, um homem adúltero, colocou o marido daquela mulher que ele trouxe para o palácio para adulterar com ela, à frente de batalha para morrer? Por que que o homem desse que tinha a mão suja de sangue era chamado um homem segundo o coração de Deus? Você já pensou nisso? Davi praticava a justiça. Davi era um homem misericordioso. Davi era humilde. Davi não era soberbo. Sabe, amados, nós precisamos entender que existem valores muito superiores a esses que nós vemos. São valores que ninguém vê. Nós escondemos, meus irmãos, o verdadeiro pecado que está dentro de nós e colocamos em evidência estas coisas que nós estamos vendo, mas lá dentro a podridão está lá e não há como tirar, a não ser que você abra a cabeça, abra o coração e vai: Senhor, eu tenho pecado, eu estou pecando contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Isso é confusão. Há pessoas, meus irmãos, que estão indo na igreja apenas para obter vantagens, como se Deus se agradasse disso e estivesse dizendo: ó, maior é Deus do céu e nada mais, ai, 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 isso aí se cantava no carnaval. Como se Deus estivesse lá se agradando no meio do bloco. Não adianta dizer: Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Meus irmãos, não adianta nada disto. Eu preciso aprender a viver o que está escrito aqui. O resto tudo é confusão. As pessoas despejam dinheiro e mais dinheiro nos cofres das igrejas, como se Deus estivesse necessitando para pagar os empréstimos que ele fez, para mim e para você. O povo precisa abrir os olhos. A adoração a Deus tem que ser por meio de algo que está dentro de mim e de você, e que se exterioriza através do nosso corpo, mas começa lá na alma humana. Israel estava cultivando um culto baseado em simbolismos, tal qual os povos pagãos. Quando você lê a história dos reis de Israel, e Miqueias viveu no período de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Neste período desses 3 reis, meus irmãos, Jotão foi um bom rei, mas Acás foi uma tragédia, filho dele. Sabe o que acontecia? Acontecia que esses reis casavam 2, 3, 4, 5, 10, não sei quantas vezes, tinham filhos de várias mulheres. E isso aí criava uma baita de uma confusão, um problema sério. Foi por isso que Absalão matou Aminon, porque Aminon era filho de uma outra mulher chamada Agite. Agite não, Ainoam. E Absalão era filho de Maaca. Só que Tamar, que era irmã de Absalão, foi violentada por Aminon. E Absalão foi lá e matou Aminon. E depois tentou usurpar o trono do próprio pai. E Joabe, que era primo de Davi, foi lá e matou Absalão. Família. Você vai ver a família envolvida na monarquia.
Sabe, amados, nós precisamos entender isto. Deus quer algo que está lá dentro, não algo que está aqui fora. Deus não exclui a nossa pureza moral, não. Quando nós vimos adorá-lo, o salmista no Salmo 24, versículo 3 e 4, ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? E ele completa: o que é limpo de coração, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Deus não exclui também a nossa sinceridade. Não podemos esconder nossos pecados de Deus, nem dizer aquilo que não estamos sentindo. Nós cantamos um hino aí que diz assim: tudo entregarei, tudo deixarei, tudo a Cristo eu te entrego. Eu nunca vi gente tão mentirosa que nem crente. Tudo entregarei, mas entrega mesmo? Mas entrega coisíssima nenhuma. Irmãos, nós lidamos com um Deus que conhece eu e você lá dentro. E não tem como fugir disso. O resto, tudo aquilo que eu possa apresentar diante de Deus, este culto ofertado de forma exterior, formal, cheio de simbolismo, muitas vezes até avivado, mas encobrindo a nossa pecaminosidade, encobrindo atrás de um sorriso amarelo, um coração amargurado, atrás de uma oração, o desejo de estar logo na frente da televisão ou numa festa qualquer. Isso não é culto, isso é confusão. A igreja deve manter a sua linha de conduta, aquilo que a Bíblia traçou para ela, e não pode sair daqui. Nós precisamos entender isto. Todo ato de culto é válido, quando feito com sinceridade, quando é feito com pureza de coração, quando é feito com humildade. Deus se agrada dessas coisas. A segunda acusação é crime de mercantilismo. Esse é doloroso. Nos versículos 6 e 7, o texto nos fala que o povo queria se apresentar a Deus com grande quantidade de ofertas de boa qualidade. Queriam comprar Deus, mas queriam continuar com o mesmo ritual de antes, isto é, carneiro, azeite, bezerro e até os próprios filhos. Até os próprios filhos. Acás, meus irmãos, Acás, ele ofereceu seu filho em holocausto a um Deus pagão. Acás foi rei do reino do sul, do reino de Judá, capital em Judá. É de onde provém Jesus Cristo, meus irmãos. Toda a história do reino de Judá, da monarquia de Judá, a partir de Davi, tem a ver com Cristo. E é por isso que o judeu esperava um rei e esperava que Cristo viesse continuar esta linhagem monárquica. E quando eles viram que o rei que eles esperavam veio montado num jumentinho, num jeguezinho, né? Fraquinho, sem espada nenhuma, isso não é o nosso rei. Só que agora ele vai ver o rei que vai vir aqui. Agora ele não vai vir num jegue, ele vai vir num cavalo mesmo, de fogo, vai vir com espada na mão, e aí eles vão conhecer quem é Jesus Cristo. Irmãos, o povo queria tão somente fazer um negócio com Deus. Deus só faz um tipo de negócio. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Davi, meus irmãos, louvando a Deus, orando por tudo aquilo que o povo trouxe para a construção do templo, disse: Senhor, tudo vem de ti e da tua mão te damos. Eu não posso negociar com Deus porque tudo é dele. Nada tenho nesse mundo, nem eu nem você, não temos nada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Deus não aceita oferta a menos que seja dado de coração e incondicionalmente. Ananias e Safira tentaram negociar e trouxeram aquilo que não era
o real. Ó, meus irmãos, Deus está atento e Ele não se deixa enganar. E a Bíblia diz lá em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu não tenho dúvida. Eu estou vendo já pessoas procurando igrejas tradicionais, decepcionadas com muitas igrejas, meus irmãos, que lamentavelmente é só auê, blá blá blá, mas a Bíblia que é bom, Nerusca, nada. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e a fundo, conhecer o que Deus quer de mim. Meus irmãos, o que Deus quer falar para você, leia a Bíblia e você vai ver como Deus fala. Deus se agrada quando nós nos curvamos diante da sua palavra para meditar nela, como diz o Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, e vai procurar viver segundo esta palavra. Ainda hoje, meus irmãos, se observa atos assim. Queremos muitas vezes, consciente ou inconscientemente, comprar Deus com nossos bens, com nossas obras de caridade, mas assim como o povo de Israel, naqueles dias, nós não damos tudo. Não damos tudo porque não damos obediência para Deus, não damos tudo porque não damos amor, não damos tudo porque não damos consagração, não damos tudo porque não damos esforço espontâneo, não damos tudo porque não fazemos nada voluntariamente. É verdade ou não é que na igreja a gente diz assim, ó, sabe uma coisa? Agora eu não quero mais isso aí. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Como se eu fosse dono da minha vontade. É porque a minha visão, meu irmão, é humana. Quando a nossa visão é humana, eu olho para a igreja apenas como um organismo humano, uma instituição humana, governada por seres humanos, onde Deus não tem nada a ver com o assunto. Como é que eu quero viver no céu com um Deus que eu creio, que é o Senhor de tudo, e trato as coisas dele como ele não fosse Senhor de nada? Amados, Deus não se vende com rituais. Não confunda a espiritualidade com bem-estar social. Aquela igreja eu me sinto bem. Então eu sou espiritual porque lá me sinto bem. É? Então lá na mocidade amazonense o pessoal deve estar cheio de espírito. Eu nunca vi, chega lá na Marquês de Sapucaí, o pessoal está pulando de alegria. Mas feliz da vida. Falou, que coisa maravilhosa, está bem. Então, se está bem, se sentir bem, é sintoma de espiritualidade. Então, meus irmãos, existem vários lugares aí que estão cheios do Espírito. Terceira acusação, tentativa de escape. O povo acreditava que mantendo aquele ritual estaria aplacando a ira de Deus e ele os salvaria. Meus irmãos, todas as ofertas ritualísticas apresentadas no Velho Testamento são destituídas de valor a não ser que expressem um sincero movimento do coração em direção a Deus. O verdadeiro símbolo que Deus quer olhar para mim e para você é um caráter honesto e uma posição humilde aos olhos dele e aos olhos dos homens. É isso que Deus quer. O que Deus quer ver é que quando você é capaz de se humilhar diante do seu irmão. O que Deus quer ver é que você seja capaz de reconhecer os teus erros e dizer, meu irmão, me perdoe. Eu preciso aprender, meus irmãos, certas coisas. Tem uma coisa que me preocupa muito nas nossas igrejas, é a falta do conhecimento mais básico da ética. A ética. Nós não sabemos como nos relacionar eticamente uns com os outros. Eu não posso chegar na sua casa
só porque você gosta de mim, e chegar lá na sua sala, eu entro, já me sento, ponho o pé na cadeira, sento uma cadeira, boto o pé na outra, e digo para sua esposa: minha irmã, traz aí para mim um suco de maracujá, por favor. Por favor. Por mais amor, carinho, atenção, respeito que você tenha por mim, isso não me dá esse direito. Eu preciso entender que há momentos que você precisa descansar e eu não posso chegar na sua casa simplesmente qualquer e meter o dedo na campainha. Como é que é? Vai me atender ou não vai? Hã? Mas você também precisa atender o seguinte, que se muitas vezes você não recebe uma visita, não é porque as pessoas não gostam de você. Não. É porque muitas vezes elas não querem incomodar você. Nós precisamos entender uma série de coisas. Eu preciso entender você e você me entender. Ao invés de nós ficarmos julgando uns aos outros, meus irmãos, vamos procurar nos entender uns aos outros. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o texto nos diz: justificados mediante a fé. Nós somos justificados mediante a fé e não mediante as nossas obras. Aí temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós podemos estar incorrendo no mesmo pecado do povo daquele tempo. Permita a Deus que não. Podemos estar incorrendo nos mesmos crimes. Permita a Deus que não. Mas Deus tinha uma demanda com o seu povo e Ele queria que cada um assumisse sua responsabilidade. E se houver algum problema entre eu e Ele, certamente Ele vai me chamar a mim e a você e dizer assim: eu só quero uma coisa. Vamos abrir nossas Bíblias aí no capítulo 6, versículo 8. Deus vai dizer: eu só quero uma coisa. E nós vamos ler a parte final deste versículo 8. Miqueias 6, a parte final do versículo 8. O que Deus quer? Que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor. Esta é a atitude do verdadeiro crente, meus irmãos. Oxalá vivamos assim. Porque todos um dia, disse Paulo, na segunda carta da igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 10, haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo. Para encerrar, qual será a tua, a minha, a nossa sentença? Amém.